Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos abordar a natureza, né? Essa coisa que nos domina, que a gente reverencia, base da nossa vida, enfim, uma prova, digamos assim, da existência de uma inteligência maior, né? Cada um dá o nome que quer, que está aí presente, né? É uma coisa maravilhosa. Então, não é possível que aquilo lá tenha nascido de um Big Bang ou alguma outra teoria, né? Existe uma inteligência por trás daquilo, dessa natureza maravilhosa, com a sua diversidade, com essas coisas fantásticas. Então, hoje nós vamos abordar isso. E para isso nós trazemos um especialista em produtos da natureza. Então, eu vou apresentá-lo para vocês. Deixa eu trazê-lo para a cena primeiro. E aí, Eduardo Lage Leite. Bom dia, Eduardo. Como é que você está? Salve, Grego. Tudo bem? Tudo na santa paz? Tudo ótimo. E para a gente começar, você é um biomédico integrativo. Traduz isso. O que é isso? Bom, a biomedicina é um ramo da ciência que nasceu da investigação dos sistemas vivos, né? Daí o prefixo bio, Sim. Tanto do ser humano, da saúde do ser humano, quanto da saúde da natureza, do meio ambiente, aplicada especificamente à medicina. A palavra medicina, ela vem da raiz med, que no grego significa medida, medir. Então, a medicina implica em fazer medições da saúde e das soluções que são propostas para se recuperar a saúde quando a gente perde. Então, a biomedicina é uma disciplina regulamentada no Brasil e no mundo para fazer pesquisas na área de saúde. Basicamente isso. Ela tem umas 30 e tantas especialidades, né? Como na farmacologia, no meio ambiente e até mesmo nas práticas integrativas, como a acupuntura, por exemplo. Isso Eduardo, é como no meu tempo ali, eu fiz faculdade Bandeirante de Medicina em 74, só fiz o primeiro ano. E naquele tempo, uma das opções, que vamos dizer, se você não entrava em medicina, ou você podia entrar em biologia, né, que era menos concorrido, ou então em ciências biomédicas. É a mesma coisa? É a mesma coisa, ciências biomédicas. Então tá, só para saber se era, que você falou que abriu o leque da biomedicina, né? Deu uma série de especialidades, naquele tempo já não tinha, era uma coisa só, depois começou a se ampliar. E como é que você sentiu? Como é que você... Vai, fala. Depois eu e também existia no Brasil uma falta nos anos 70, 60, 70, muito grande de formar professores para os cursos de medicina. Então, o curso de ciências biomédicas veio justamente para dar suporte aos cursos de medicina, formando professores das suas áreas específicas. Tanto é que a medicina, como é oficial, ortodoxa, ela é fundamentada nos princípios biomédicos, né? Com certeza. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, que era tão concorrido quanto a medicina. Quer dizer, quem não conseguia e tirava uma nota alta, certamente conseguia em ciências biomédicas. E começava a cursar ciências biomédicas porque ela te permitia, 1 ou 2 anos depois, pelo currículo ser quase o mesmo, né? O currículo... O básico, sim. Exatamente. Então, você podia pleitear futuramente uma vaga no curso de medicina. Você poderia fazer... lembra disso? Então, uma coisa bacana. Agora, o que levou você a, entre todas as opções... Muitas vezes a pessoa vai estudar ou porque o pai implica, o pai é advogado, o pai é médico, ele quer que o filho vá ser advogado ou médico, às vezes sem ter a menor tendência para isso. Então, força alguém a se informar numa coisa, os pais. No seu caso, como é que foi essa opção por biomedicina? Bom, é muito interessante, porque meus pais, eles eram funcionários públicos e meu pai era da área do direito, né?
Então, eu, no começo, na minha adolescência, eu tinha certeza que eu ia ser advogado. Ainda mais que eu tinha muito, assim... Uma vez eu li um livrinho da biblioteca do meu pai, A Luta pelo Direito. Aí fiquei entusiasmado com aquela coisa da justiça, né, daqueles princípios filosóficos e tal. Mas a minha inclinação mesmo sempre foi... tem aqueles moleques, né, Greu, que sonham em ser jogador de futebol, né? Exatamente. Nossa. Eu sonhava em ser cientista, não tem Olha, jeito. Desde molequinho eu já brincava de microscópio, já brincava com aqueles brinquedinhos lá de fazer experiência de química e tal. E eu sou de Belo Horizonte, né? Fui criado numa capital, aquela criança de apartamento, né? E passava as férias numa fazenda aqui no sul de Minas, em Itamonte, da minha tia, dos meus tios. Então, quando eu chegava aqui, cara, eu via aquela natureza exuberante aqui da Serra da Mantiqueira, essa mesma natureza que vocês têm aí em Florianópolis, né? Então, era uma coisa assim que me impactava profundamente. E eu fazia milhões de questionamentos, né, por que as coisas são desse jeito, por que o céu é azul, né? Aquela famosa pergunta das crianças. Mas é esse interesse de entender essa realidade, entender o mundo, sempre foi muito presente na minha vida, desde as minhas primeiras memórias. Eu acho que em busca disso é que eu fui nesse caminho de me aproximar da natureza, né? Para conhecer. Aí, então, você se formou biomédico. Isso. E como é que você desenvolveu? Eu vejo que hoje, já vamos falar daqui um pouquinho também, você passou a produzir produtos, produtos, como é que eu posso chamar? Fitoterápicos, homeopáticos? O que que você produz hoje? Para a gente entrar na composição de cada um, eu vou querer saber como é que você descobriu cada princípio ativo, por quê, tem que ter uma... Vou te explorar nesse sentido. Então, perfeito, perfeito. O que você faz hoje? Olha, Grego, para eu dizer o que eu faço hoje, eu vou dar uns passos atrás, né, da minha juventude, fica à vontade aí. E me lembrar do início dos anos 80. Tá. Que teve no início dos anos 80, aqui no Brasil, eu acho que no mundo todo, teve um apelo cultural muito grande por essas questões assim da contracultura alternativa, né? Uma reaproximação do ser humano com a natureza. Então, todo aquele movimento, né, de contracultura, de Beatles, de macrobiótica, daquela revista Planeta, né, que você deve se lembrar muito bem como ufólogo, né? Um livro que era best-seller na época era O Despertar dos Mágicos, né? Do Jacques Berger. Então, aquela época cultural, do início dos anos 80, me levou a buscar esse ambiente que oferecia respostas para assuntos que não tinham uma solução, uma resposta clara da ciência acadêmica. E eu me casei e fui morar num sítio, num ambiente rural aqui no sul de Minas. E lá chegando, né, eu falei, bom, o que tem aqui para eu ganhar a vida, né? Aí eu tinha aquela natureza maravilhosa. E foi ali que eu comecei a fazer as primeiras experiências de um horto medicinal e da criação de abelhas. Então, eu fiquei fascinado com aquele mundo das abelhas, como que elas, aquela sociedade de insetos muito complexa, que buscava e que produzia coisas assim, o mel, né? O pólen, a própolis, que é um produto que hoje em dia é reconhecido no mundo todo, tem mais de 20 patentes de grandes multinacionais registradas sobre a própolis verde do sul de Minas, né? Com aplicações terapêuticas muito já bem definidas e comprovadas. Então, ali naquele ambiente, eu fui me tornar um apicultor, criar abelhas, e as abelhas estão diretamente associadas com as plantas, né? Que é da onde elas vão buscar o pólen, o néctar, as resinas e tal.
e também fui estudar essas plantas. Primeiro eu fiz um levantamento do que tinha lá no sítio de plantas nativas que eram produzidas lá, como a carqueja, como a macela do campo. Fiz um inventário e vi que num espaço de 1 hectare de terra, eu tinha ali centenas de plantas medicinais. Mas de onde veio esse teu conhecimento das plantas? Biomédico não tem conhecimento de plantas, né? A menos que ele se especialize na fitoterapia, que foi o que eu fiz. Então tá, perfeito. Você se especializou, então, foi por isso? Você estudou? Aí eu fiz uma especialização no hospital na Hahnemanniana, no Rio de Janeiro, para produção das tinturas mães das plantas medicinais. Sim. É uma área específica da farmacotécnica homeopática, Sim. que extrai os princípios ativos, as tinturas mães, né, para manipulação de medicamentos fitoterápicos, homeopáticos também, onde elas são dinamizadas. E eu sempre procurei estudar também na área da medicina antroposófica. Existe uma linha muito particular que é mais conhecida até na Europa, né? Mas é baseada nos princípios daquele sábio, né? Um grande cientista e poeta, que é o Johann Wolfgang Goethe. O Goethe é o autor do famoso Fausto, né? Aquele livro do Dr. Fausto, né? Que tem o Mefistófeles, aquela história toda. Mas o Guedes, ele, além de ser um grande poeta, ele era um engenheiro e também um botânico. E ele fez estudos muito profundos no campo científico. Ele desenvolveu uma teoria das cores completamente original, diferente da teoria das cores do Newton, né, do Isaac Newton, que a gente conhece. Ele criou um jardim botânico na cidade de Tübingen, na Alemanha, e ali ele fez pesquisas desenvolvendo um estudo muito profundo que ele chamou de metamorfose das plantas, onde ele estudou os ciclos de desenvolvimento das plantas, desde a semente até a planta adulta. E ele viu que nesse processo a vida vegetal se expandia e contraía em movimentos como o nosso pulmão, o nosso coração, sístole e diástole, expansão e contração. E desenvolveu muitos estudos sobre isso. Aí também a gente começa a pesquisar literatura, Paracelso. Aí já vai além, né? E aí vai se embrenhando nesse universo aí que não tem fim, né? É uma então, coisa vamos voltar lá onde eu te interrompi. Aí você começou a fazer um inventário das plantas que tinha onde você morava, no teu sítio ali. Exatamente. E aí, nesse sítio, eu residi por 25 anos e tive 5 filhos lá com a minha esposa, que hoje em dia são todos adultos, né? Mas criança, você sabe, machuca, a gente mesmo tem uma série de dificuldades, e ali eu usava os recursos que eu tinha. Então, né, era uma picada de inseto, era um ferimento, as necessidades de saúde do dia a dia eram preenchidas pelo que eu tinha à mão ali, né? E nesse processo eu descobri muita coisa, né? Acredito que sim, deve ser. É isso que eu quero que você compartilhe com a gente hoje. Justamente fruto desse trabalho inicial de inventário, de conhecimento das plantas, nós fundamos uma empresa, que é a Herbomel Biomédica e Ambiental. Esse nome Herbomel, ele veio, obviamente, do herborismo, que é a ciência que trata com as plantas, e do mel, que é o fruto, né, sazonado, aquele do néctar das flores, né, que as abelhas trazem para a gente na forma desse alimento delicioso que é o mel, né? E com isso, a gente produz atualmente uma linha de produtos à base justamente de mel e plantas medicinais, de produtos das abelhas e produtos das plantas medicinais, óleos vegetais, óleos essenciais, tudo aquilo que a natureza pode nos oferecer em termos de contribuição para a nossa saúde,
nós pesquisamos e, na medida do possível, a gente procura levar isso para o consumidor, para as pessoas que estão em busca de soluções mais naturais para a sua saúde. Basicamente, me diz uma coisa, Eduardo. Hoje nós temos a alopatia, que é a medicina que todo mundo conhece, né? É possível, existe um grande conflito entre essas duas áreas, acho que por questão de ignorância, desconhecimento, né? Não é burrice, é desconhecimento, né? Então, o médico alopata diz, olha, não entra nessa de alternativa, porque tem estudos da alopatia, isso tem provas, tem pesquisas e tal. Mas como é que você vê isso? Dá para trabalhar com as duas questões juntas? Porque o remédio que me cura, ele me intoxica também, o alopático. Ele tem as suas contraindicações, que a bula, se o cara for ler a bula, ele não toma aquele remédio, porque as contraindicações possíveis, cada organismo é um organismo, né? São gigantescas. O que não acontece na fitoterapia, né? Então, como é que é esse casamento, como é que é essa relação? Eu, fazendo um tratamento alopático, eu posso concomitantemente ter um tratamento fitoterápico junto com a questão? Perfeito. Ou homeopático? Sim, você trouxe uma questão muito importante, porque, veja, atualmente no Brasil, nós temos consolidada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. Essa política nacional, ela vem como orientação da Organização Mundial de Saúde, que é o órgão máximo da saúde no mundo, que passa uma orientação para os países membros, incluindo o Brasil, para que adotem as tecnologias mais naturais e mais saudáveis para complementar a arte médica ortodoxa. Então, no Brasil, desde 2006, nós temos já registrado 29 práticas integrativas oficiais no Sistema Único de Saúde. Essas 29 práticas englobam a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia, que são as plantas medicinais, a medicina antroposófica, a crenoterapia, que é o termalismo, o uso das águas como recurso terapêutico, e uma infinidade de outras práticas, como a medicina ayurvédica, a yoga. Então, todos esses recursos de saúde sanativos são usados complementarmente à medicina ortodoxa alopática, para que some resultados. Não é uma coisa que, hoje em dia, não se compete mais essas duas. É ponto passivo que, para a saúde do ser humano, do usuário, das populações, a melhor coisa é usar as duas tecnologias, as duas maneiras de pensar. Uma não exclui a outra, uma complementa a outra. Por exemplo, o uso de antibiótico é super importante, não dá para ficar sem. Em muitos casos, é o primeiro recurso que a medicina alopática vai usar, é um anti-inflamatório, um antibiótico, sem falar nos recursos da cirurgia. Mas isso você usa naquele primeiro momento, né? Mas se você continuar usando por uma questão aguda, aquele momento que necessita de uma intervenção aguda, momentânea, rápida. Mas se você continua usando isso de uma maneira crônica, aquele mesmo remédio que curou a doença vai causar outras doenças, que são as chamadas doenças iatrogênicas, doenças geradas pelos próprios medicamentos alopáticos. Então, você usa o antibiótico quando precisa, que geralmente tem um período muito específico de uso, não pode ser interrompido nem antes, nem se estender depois, e depois você entra com outras práticas que vão ter um efeito de harmonizar a homeostase, o equilíbrio geral do corpo humano. Você falou em complementares. Nós temos antibiótico na natureza? Muitos, e poderosos. Você me falou agora de antibiótico, quando se fala de antibiótico, a gente lembra sempre da própolis,
que é chamado antibiótico natural das abelhas. A própolis, o extrato da própolis verde, ele se mostrou mais eficiente e ativo contra bactérias resistentes, como o Staphylococcus aureus, que é o principal causador das infecções hospitalares, né? As temidas infecções hospitalares. O cara vai ali para curar uma bobagem, uma gripe, e sai de lá com uma infecção muito pior. Porque essas bactérias já conhecem os mecanismos de ação desses antibióticos todos. E a própolis se mostrou mais eficiente e ativa contra essas bactérias do que os principais antibióticos existentes no mercado. É por isso que a própolis foi patenteada existem 20 patentes, 22 patentes de medicamentos à base de própolis no mundo. Dessas 20, só 2 são brasileiras. As outras todas são de grandes multinacionais. Agora, me diz uma coisa, isso aqui que preocupa. Todo mundo, pelo menos as pessoas que eu me relaciono, porque com as coisas que eu penso, com as coisas que eu estudo, meu tipo de pensar, me leva para encontrar pessoas afins, né? A lei da semelhança. Semelhante atrai semelhante. Ou busca, né? Isso está muito claro na homeopatia, né? Exato. Você está falando do própolis, por exemplo. Existem... Qual é a segurança que alguém pode ter de que aquele spray que ele pegou, ou aquilo que está escrito na própria, que vende em farmácia às toneladas, né? Diversas marcas, tudo isso aqui, como é que eu posso confiar naquilo? Que eu não tenho um lugar para medir. Tem farmácia de manipulação, que eu achei interessante, porque tinha uma farmacêutica amiga minha, continua minha amiga, eles tinham lá, por exemplo, a matéria-prima, ele tem um aparelho, uma maquininha, que conseguiam ver a autenticidade daquele produto. Então, isso é factível. Como se faz isso com a própolis? Você me vende uma própolis, da Herbomed, por exemplo, né? Estou perguntando para você, que é o fabricante, o prescritor, tudo. Qual é a garantia que eu tenho que aquele é um produto natural, feito sob as coisas aqui, e não é simplesmente um produto comercial para você vender e torcer para que dê certo naquele paciente que te comprou isso? Nossa, essa pergunta é muito importante para orientar as pessoas que realmente não conhecem. Mas, veja, a própolis, por exemplo, o caso específico da própolis, né? Toda própolis de primeira qualidade, ela é exportada. Como a maioria das coisas que a gente tem aqui no Brasil, a primeira linha é exportação. O que o mercado externo não quer é o que abastece o mercado interno. Perfeito. Então, a própolis, ela tem, a gente chama de características organolépticas. O que são isso? São características que qualquer pessoa pode fazer uso sem grandes recursos de análises daquele produto. Por exemplo, as 3 características principais da própolis boa é cor, sabor e aroma. A cor tem que ser verde intensa. Se não é própolis verde. Muitas vezes no rótulo de um produto está escrito lá, própolis verde. Você abre o produto com conta-gotas e vai ver que ele não é verde. Exato. Geralmente vem em vidro escuro, como é que você vai descobrir? Né? Exatamente, só depois que abre, né? Aí que tá, é um perigo. Mas ela tem que ser verde, ela tem que ter o sabor característico picante, e tem que ter um odor característico da própolis também, boa. É como você analisar um vinho, um azeite puro, azeite, você pega aquele azeite grego lá, cara, é inconfundível. É isso mesmo, chega aqui e já não tem mais a pureza. Mas, principalmente com relação à apicultura, o mais importante é você conhecer a procedência, sempre procurar comprar mel, pólen, própolis, de produtores que você conhece a origem. Então, na sua região, sempre tem, em qualquer lugar do Brasil, você vai ter uma pequena empresa que produz esses produtos alimentícios de boa qualidade, e ali que você tem que verificar em loco a qualidade daquele produto. Eu quero te fazer uma pergunta agora, que eu fiz na chamada, mas eu preciso ler. O propósito maior de nossa filosofia de trabalho se inspira nos princípios atualizados de uma autêntica ética ecológica e humanista para beneficiar o maior número de pessoas, melhorando sua saúde física, isso que eu estava o agir,
a química, que é o sentir, e o espiritual, que é pulsar, integrando-os. Eu quero que você explique isso para o meu telespectador. Então, isso é uma questão muito importante também, pelo seguinte: a ciência materialista, ela acredita que o nosso universo é todo material, ele é todo mecânico, daí se dizer a teoria mecanicista ou reducionista. Ela reduz todas as possibilidades de existência e de compreensão do universo só para o aspecto material, que é aquilo que é físico e que nós podemos medir fisicamente com os nossos sentidos, os nossos instrumentos. Mas a ciência espiritual, ela reconhece outras instâncias além do físico. Além do aspecto físico, nós temos um aspecto anímico ou energético, que é aquele que, na característica humana, se traduz como sentir, né? Como a nossa sensibilidade. Por exemplo, para realizar uma obra de arte, uma música, esse aspecto criador do ser humano. Tá. E também tem uma outra instância que a gente pode chamar de deífica, ou assim, a ciência usa um termo mais correto, aliás, utilizando uma palavra grega, que é nous. Nous, em grego, é aquele mundo do pensamento platônico, né? É o mundo ideal, é o mundo da filosofia, é o mundo das ideias. E esse é o nível mais elevado do ser humano. Então, o ser humano não é simplesmente um corpo físico. Ele tem um corpo físico, ele tem um aspecto anímico de sentimentos, né? Quem que pode medir a dor de uma mãe que perde um filho? Não tem como. Não. Então, ou o êxtase de um místico espiritual que entra num estado de exaltação, de compreensão, de devoção ao universo e à perfeição dessa estrutura infinita que nós vivemos. Além desses dois aspectos, de matéria e de energia, nós temos um aspecto de essência, que é o mundo das causas, é o mundo dos princípios, dos arquétipos, e é um mundo que o ser humano pode entrar através do seu pensar, né? Olha para você ver que coisa incrível o ser humano medir a velocidade da luz. Medir a velocidade da luz, cara, é uma coisa. Criar instrumentos como esse telescópio espacial Webb, que ele vasculha os confins do universo. Então, o ser humano, ele não é fruto só de uma evolução natural da bactéria, que se tornou peixe, que se tornou anfíbio, que se tornou mamífero. Muito além. Hoje em dia, nós temos essa teoria científica do designer inteligente, que demonstra que existem certas medidas que são tão exatas, como, por exemplo, para a vida se desenvolver na Terra, certas equações precisam ser tão milimetricamente perfeitas que isso não pode ser fruto do acaso. Um grande Nobel da física, ele falou que imaginar que a vida se organizou de maneira espontânea e até a evolução da inteligência humana é como se fosse um sopro de um vendaval, de um turbilhão de vento soprando sobre um ferro velho e dali produzir um avião que fosse capaz de voar. É a mesma probabilidade matemática, ou seja, nenhuma. Mas, então, dentro da nossa filosofia de trabalho, a gente procura entender a natureza como um universo muito mais amplo do que o próprio corpo físico, do que os nossos sentidos físicos demonstram. Que é a maneira como grandes cientistas como Einstein, Guedes, Bohr e outros descobriram grandes
segredos da natureza, através de um pensamento que não é reducionista, é um pensamento abstrato, é um pensamento, como se diz, goetianístico, onde você pode interagir com o objeto da sua pesquisa, da sua observação, de uma maneira muito mais ampliada. E é nesse sentido que o nosso trabalho se desenvolve. Eu acho que é uma vocação, é uma escolha, sobretudo, né? Quero saber o seguinte: eu tenho uma experiência com a homeopatia que muita gente critica, todo mundo tem o direito de criticar o que bem entender, né? Eu critico, muita coisa eu critico, mas eu respeito. Posso criticar, é meu livre-arbítrio, mas eu tenho que respeitar. Então, eu, por exemplo, na mineu juventude, assim, eu estou colocar essa história para formular a pergunta que eu quero fazer em seguida. Qualquer resfriado que eu tivesse, eu tive um choque anafilático por penicilina. Qualquer resfriado que eu tivesse, quando o catarro permanecia, era broncopneumonia, pneumonia, baixava em hospital. E não tinha jeito, era antibiótico, que é Flexmil, aquelas pauladas terríveis assim de coisa. Até que um dia, depois de tantas opções aqui, resolvi visitar um homeopata. Eu morava em São Paulo, né? E esse homeopata ficou 2 horas comigo, fazendo essas perguntas que você sabe que parece que não tem nexo nenhum o que ele está perguntando, né? É engraçado isso. Hahnemann era um grande cara, meu. Outra lógica. E aí, depois daquela conversa de 2 horas, ele falou para mim assim, ó, vai fazer isso aqui, que infelizmente eu não lembro, mas não importa, C200, era diluição 200. Fui lá na farmácia, fiz, aí ele disse, você vai tomar isso e provavelmente você vai ter a pior pneumonia que você já teve na vida. Né? Que provoca primeiro para curar depois, você sabe melhor do que eu. Rapaz, eu tomei aquele negócio e esperei. Dito e feito, porque eu estava acostumado com 42 de febre, 41, eram bravas as minhas pneumonias. E eu ligava para ele e falava, doutor Breno, eu vou morrer. Era um mal-estar, doía tudo, febre de 40. Eu via coisas, sabe? Eu tinha visões da febre alta e tudo. Eduardo, do mesmo jeito que a pneumonia veio, ela foi embora e nunca mais eu soube o que significa isso. Uma única dose de um troço C200, que eu não sei o que é. Então, hoje eu estou conversando com você, pode acreditar que é por causa da homeopatia, de um remédio homeopático que deu certo comigo, a anamnese foi perfeita, então a cura é quase que garantida, e foi nesse caso. Por que eu contei isso? Eu quero saber dessa questão da dinamização que você falou no começo do programa. Pouca gente entende essa coisa de dinamização. Então, vamos pegar uma planta qualquer, malva, né, que faz aqueles produtos que é para asepsia bucal e essas outras coisas. Eu pego uma malva, como é que se dinamiza? Como é que você tira a essência? Porque você pode simplesmente produzi-la como, sei lá, uma lavanda, você pode fazer isso aqui. Como é que se dinamiza? Qual é o processo para você usufruir 100% de uma planta? Então, a homeopatia ela é magnífica, né? Desde Samuel Hahnemann, esse grande cientista, que foi muito visionário. A gente costuma dizer, Grego, que as leis da natureza elas são universais, então elas ultrapassam o tempo. Os mesmos princípios da homeopatia no tempo de Hahnemann, ou antes dele, no tempo de Paracelso, e antes em outras épocas, são os mesmos que funcionam até hoje. Na plataforma de dados da PubMed, que é uma plataforma de pesquisas científicas sobre medicina, existem milhares de estudos científicos comprovados da eficácia da homeopatia. E por mais que tenha essa guerra de narrativas, como tudo na vida, na educação, na política, na economia, né? Cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Mas fato é que na PubMed existem milhares de estudos científicos comprovando a eficácia da homeopatia. E quando se diz de a boa homeopatia, ela tem várias escolas também,
Mas a boa homeopatia é essa que você falou aí, que ela usa uma dose única. Incrível, Uma incrível. dose única é o suficiente para você restabelecer aquele quadro para o resto da vida ou por muitos anos. E esse número C200 significa que a substância original pode ser uma planta, pode ser um mineral, pode ser um animal, como o veneno de abelha ou o veneno de algum animal, e Sim. pode ser um nosódio, um produto do ser humano, patológico, como se fosse uma vacina. Então, a homeopatia trabalha com os 4 reinos da natureza, os 3 reinos e mais o ser humano. Então, ela pega, por exemplo, esse C200, significa que o medicamento original, a origem daquela substância, foi diluída, eles pegaram uma gota dessa substância, diluíram em 99 gotas de água e álcool, que é inerte, retiraram de novo uma gota, diluíram de novo em 99 gotas de coisa, e fizeram isso 200 vezes. Quando você pega uma gotinha, põe num frasco e dinamiza, ou seja, agita ele vigorosamente, você causa uma modificação naquela substância muito, muito profunda. Depois de um certo número de diluições e dinamizações dessa, não existe mais nenhum traço daquela matéria-prima original. Nem com microscópio eletrônico, nem com nada, você não vai achar nenhum sinal daquela substância. Mas tem uma informação. Olha, então, assim como Einstein definiu que matéria é energia condensada, que é um princípio da física, a homeopatia procura liberar aquele potencial, aquela energia que está presa na matéria. Então, quando você destrói a substância, dilui e dinamiza a substância material, você libera o potencial curativo que aquela substância tem, que é puramente energético. E vai muito além da ionização, para você ter uma ideia, depois de você fazer essa diluição 15 vezes, não existe nenhuma substância, nenhum íonzinho da substância original. E você continua fazendo isso mais centenas de vezes, até o 200. Olha só. No entanto, por que é assim? Porque aquela substância ela não vai curar o seu corpo físico. Ela vai agir no seu campo energético, onde tem uma informação patológica que está registrada no âmago da célula. E que você não vai conseguir atingir fisicamente. Você precisa de uma substância que tenha o mesmo grau de sutilização daquele princípio. Então, na homeopatia, se diz o seguinte: quanto mais crônico, quanto mais tempo você convive com aquela doença, mais alta é a dinamização que você vai ter que usar. Olha que interessante. E quando é uma coisa aguda, é dinamização baixa. Então, esse é um princípio da homeopatia. Vamos falar um pouquinho agora aqui, que nós temos, o tempo vai voando aqui, mas nós temos tempo. Quero aproveitar bem você hoje aqui. Eu quero, você produz uma série de coisas, entre as quais você trabalha também com ouro coloidal. Ouro e prata coloidal. Tem muita gente que foi moda até um tempo atrás, muita moda, né? Quando se lança alguma coisa, principalmente no meio esotérico com exo, né? Com X, né? Exotérico. Não, porque as pessoas, olha, solta no teu ambiente, assim, tem spray, bombinhas de prata coloidal. Então, as pessoas não sabem nem o que está fazendo, não faz nem ideia, mas alguém falou para ele, pega aquele troço e bota no teu ambiente, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tanto da prata como do ouro. Então, eu queria que você falasse das duas coisas, que eu sei da importância de ambos, que pudesse dar segurança para essas pessoas saberem ao menos o que estão fazendo no seu ambiente ou no seu corpo, ou seja por ingestão, seja borrifação, não sei como é que chama isso aqui. O que é a prata coloidal e o ouro coloidal? Perguntas. Primeiro, tem prata e tem ouro naquilo que você está produzindo? Tem. Então, vamos lá. Bom, realmente o ouro
na verdade, os metais, eles são usados com finalidades terapêuticas há milhares de anos. Mas, atualmente, tem se falado muito em uso de nanotecnologia, que são tecnologias que permitem você usar micropartículas, né? Que é justamente o chamado estado coloidal. Estado coloidal de uma substância é aquele em que uma determinada substância, uma determinada matéria, ela está diluída numa fração microscópica muito pequena. Não é como na homeopatia dinamizado. Ela está presente fisicamente ali. É possível você detectar aquela substância através de análises químicas, né? Então, ali no ouro e na prata coloidal, você tem esses metais puros, é um ouro 1000, né? É um ouro 18 quilates, ou a prata 1000, sem nenhuma... O ouro é 24, né? O ouro é 24. Se for 1000, é 24. 24, exato. O ouro 24 e a prata 1000. Sim. Então, como é que você produz essas substâncias? É feito um equipamento eletrônico que emite uma corrente elétrica numa haste metálica. É a mesma coisa que se faz naqueles processos já muito conhecidos de... me fugiu o nome agora, é muito usado na indústria para... Eletrólise? Como é que é? Eletrólise, exatamente. Obrigado. Então, você passa uma corrente elétrica nesse metal e ele vai irradiar elétrons, vai irradiar partículas daquela substância. Tanto é que ela vai se desgastando. Através de se você inverter, por exemplo, já viu aqueles equipamentos que o pessoal usa para remover ferrugem eletronicamente? Sim, o mesmo processo, só que invertido. Ali, a polaridade é para absorver o íon metálico ali de ferro, e ele tira daquele ferro que está todo enferrujado, ele fica limpinho, e aqueles anodo e catodo metálicos ali do equipamento absorve toda a ferrugem, o óxido. Nesses equipamentos é feito o contrário. A corrente irradia aquelas substâncias metálicas num veículo neutro, que geralmente é água destilada. E para que servem ambos, Eduardo? Para que serve prata e ouro coloidal? São usados muitos metais dessa maneira. Os principais é o ouro e a prata. São usos bem diferentes. Nenhum dos dois fazem parte dos componentes fisiológicos, químicos do ser humano. O corpo humano não usa, na sua constituição, esses dois metais. Usa outros metais, como o ferro, na hemoglobina, o cobre, vários outros. Mas o ouro e a prata, não. Então, o ouro ele tem uma função de aumentar o potencial eletrônico de certas células. Na verdade, o nosso corpo físico, biológico, ele tem um funcionamento muito mais eletrônico do que bioquímico. Sim. Por trás dos processos bioquímicos sempre estão processos biofísicos. Por exemplo, no DNA, na mitocôndria, que são organelas dentro das células, tudo que se opera, as sinapses do cérebro, são sempre trocas eletrônicas que desencadeiam um processo. Um potencial eletrônico que faz a célula descarregar uma determinada substância química. E o ouro, ele tem a função assim de restabelecer certas funções eletrônicas do nosso corpo, em alguns sistemas específicos, principalmente no sistema nervoso, no sistema nervoso, ele facilita a condução elétrica entre as células. Perfeito. E a prata? Isso é um dos mecanismos de ação. Agora, já a prata, não. A prata, ela tem uma função antibiótica, desinfetante do nosso corpo, porque ela se liga com certos micro-organismos e não permite que aquele organismo
desempenhe as funções eletrônicas fundamentais para a sua sobrevivência. Então, por isso que ela também é um antibiótico natural. E hoje em dia, você vê que tem roupa com nanopartículas de prata para evitar suor, para evitar mau cheiro, porque essas partículas infinitesimais da prata, elas têm uma ação muito específica sobre micro-organismos patógenos que geram doenças, que geram problemas para o corpo humano. Então, a prata ela é considerada uma espécie de antibiótico natural. Olha que interessante. Eletrônico, vamos dizer assim. As pessoas precisam saber o que é prata coloidal. É um negócio que eu posso usar, então eu posso borrifar em mim, porque está me protegendo de influências externas, digamos assim, micróbios. Exatamente. E nessa proporção aí coloidal, são pequenas partes por milhão, mesmo assim ela faz uma função ativa, porque certos organismos eles absorvem muito mais a substância nesse estado muito diluído do que em doses grosseiras. Em dose grosseira, o organismo rejeita, mas em doses coloidais, a prata atravessa a membrana plasmática da célula e vai agir no metabolismo celular e de uma maneira benéfica, sem nenhum risco para a saúde. Então, vamos lá. Quero fazer pergunta agora sobre a Herbomel, né? Porque a Herbomel, primeiro que quem cuida dela é um biomédico, né? Já sabe do que está cuidando. Segundo, pergunta a mim agora, você põe a mão na massa? Ótimo. Você trabalha, então, na elaboração do que está no site, todos aqueles produtos. Na verdade... Parece ser um produto, parece ser tudo artesanal. A impressão que eu tenho, não sei. Nós somos uma pequena empresa aqui no sul de Minas e o nosso processo é muito artesanal, de pequena escala. Sim. Nós sempre tivemos dificuldade de aumentar a escala, mantendo a qualidade. Isso é difícil. Então, assim, isso é um desafio assim, da parte administrativa e operacional que um dia a gente vai superar. Mas, por enquanto, eu sou apicultor, então eu vou a campo mexer com as abelhas, extrair o mel, o própolis, todo o processo de manipulação sou eu que faço. E eu tenho uma equipe pequena de colaboradores que são pessoas maravilhosas que me ajudam, né? Você que tem aí também a sua equipe, todo mundo que trabalha, a gente não faz nada sozinho, né, Grego? Sozinho é muito difícil. A gente tem uma missão, tem uma visão, mas assim a gente tem que transmitir essa visão para os nossos colaboradores, para que eles entendam o propósito da gente estar fazendo aquilo. Não é só ganhar dinheiro, não é só fazer do trabalho um sacrifício. A gente tem que ter uma alegria, um propósito maior naquilo que a gente faz para ganhar a vida, para ganhar o pão de cada dia. E nós encontramos nesse ambiente da Herbomel o nosso propósito de trabalho, nossa filosofia de trabalho. Me fala um pouquinho, aproveitando que você fala do mel e você é você é apicultor, essa geleia real, o que se vende por aí para você chupar é tudo conversa fiada, né? Porque a geleia real é uma coisa muito difícil, é a geleia da rainha real, é a rainha que produz aquilo, não é uma produção das operárias lá. Como é que é essa questão da geleia real? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a geleia real. No enxame de abelhas, tem uma abelha rainha. Tem algumas centenas de abelhas machos, que são os zangões, e tem em torno de 50, 60, até 100 mil abelhas operárias. Então, a abelha operária, ela vive uma média de 40 dias, 40 e poucos dias, 42 dias, desde que ela nasce até o dia que ela morre. E nesses 42 dias, ela vai realizar várias funções dentro da colmeia. Uma das últimas coisas que ela faz é sair em campo para coletar néctar, pólen, água. Mas antes disso, ela tem que aprender a cuidar das outras abelhinhas
que estão nascendo, ela tem que limpar a colmeia, ela tem que fazer várias funções, na verdade, umas 22 funções dentro da colmeia. Eles têm uma divisão de trabalho assim por época de vida que é muito interessante. E as abelhas têm uma glândula no cérebro, uma glândula neurológica, que produz uma substância branca semelhante a um doce de leite, um doce de leite, não, aquela leite moça, né? Que todo mundo conhece. Tem mais ou menos aquela coloração e aquela consistência, só que com um sabor amargo, forte, bem forte. E essa substância é produzida por essas glândulas cerebrais das abelhas operárias durante um momento da sua vida. Esse momento é quando elas vão cuidar das larvas de abelhinhas que estão ainda na fase larval, que nos 3 primeiros dias, de ovo até os 3 primeiros dias de larva, são alimentadas com geleia real. Olha. E a abelha rainha, que vai ser alimentada o resto toda a vida dela só com geleia real. A abelha rainha só come geleia real. Então, ela tem uma corte de abelhas em torno dela, que são abelhas nutrizes que vão segredando a geleia real para a nutrição da abelha rainha. Essa diferença na alimentação faz com que a abelha rainha, em vez de viver só 40 dias igual às outras, vive em torno de 4 a 5 anos. Nossa. Então, só por isso dá para ver que tem alguma coisa muito especial nessa substância. Não tenho dúvida. Então, mas percebe-se, é ínfima a produção de geleia real também. Ínfima. Então, como é que se vende geleia real por tudo quanto é canto? Olha, para se produzir geleia real para comercializar, a pessoa tem que fazer uma criação de abelhas rainhas. É uma modalidade dentro da apicultura onde você vai estimular as abelhas a produzir realeiras com abelha rainha, e essas realeiras vão ser alimentadas, preenchidas com geleia real. De qualquer forma, é uma substância muito escassa e muito pequena. E para o ser humano, ela é benéfica? A geleia real é benéfica para o ser humano, vamos dizer, na sua pureza? Extremamente benéfica, extremamente benéfica. Uma gota colocada debaixo da língua, o organismo absorve rapidamente, porque essa região debaixo da língua ela é muito enervada, com nervos sensitivos e tal, então, tudo que você coloca debaixo da língua, como certos medicamentos alopáticos, homeopáticos e tal, entra direto na corrente sanguínea sem passar pelo processo digestório. Então, a geleia real, ela também tem que ser usada dessa forma, debaixo da língua, porque os ácidos digestivos neutralizam os benefícios da geleia real. Mas é uma substância que tem um efeito muito promissor no bem-estar, na saúde, no ânimo, e até mesmo como tratamento coadjuvante para problemas de saúde bem sérios, como Alzheimer e outras questões. Então, eu fiz questão disso para as pessoas saberem que não é assim sair comprando o que vendem por aí. Geleia real é um negócio, como o Eduardo falou agora, um negócio trabalhoso para se fazer. A rainha que é alimentada daquilo. Então, as pessoas, eu não desconhecia isso, criação de abelhas rainhas, né, para você extrair. Então, você imagina, é que nem o azeite que eu sou, da minha terra, da Grécia, o que tem de azeite puro de extra de oliva no planeta, a produção não tem de jeito nenhum, é impossível subir o planeta. Então, é tudo mistura da mistureba. Então, fique esperto quando você for comprar geleia real, que não é bem assim. Por isso que eu fiz a pergunta para o Eduardo, ele mostrar como é que se produz. Então, é uma coisa muito difícil. E ainda mais se você achar a geleia real barata, né? Porque isso aí deve custar uma fortuna, geleia. E o Brasil não tem tradição muito forte ainda de produzir geleia real. A maioria da geleia real que abastece o mercado brasileiro ou é oriundo da Argentina ou da China, que são grandes produtores. Então, aqui, aproveitando que eu te trouxe aqui, você esclareceu, quem sabe você volta mais para frente para a gente falar de outras coisas inerentes a... O assunto é muito vasto. Fitoterapia, os princípios ativos, o próprio Hahnemann, homeopatia, eu dei o meu exemplo, deve ter outros exemplos também de sucesso, né, da homeopatia,
quando a anamnese é certa, a cura é certa também. Isso não tem dúvida. Eu estou convicto disso. Me fala um pouquinho, então, da Herbomel. A Herbomel tem um site, que nós vamos colocar aqui embaixo o crédito, e as pessoas acessam o site. Você vende à distância? Você faz vendas à distância? Sim, no momento, as nossas vendas são todas para o consumidor final, a gente não coloca os nossos produtos no comércio, então a gente só vende mesmo para o consumidor final, porque a nossa escala de produção é muito pequena. A gente não teria condições de estar abastecendo farmácia, supermercado, nada disso. Então, a nossa produção é venda direta ao consumidor final através do nosso site, que é a loja virtual www.herbomel natural, Herbomel com H. Então, isso não está aí o crédito. Você tá em Soledade, em Minas Gerais, não é isso? É Soledade? Exatamente. E fica isso perto mesmo. De São Lourenço, né? É uma cidade vizinha, fica 5 quilômetros de São Lourenço. 5 quilômetros de São Lourenço, então. Aí, quando a gente for, assim, o ano que vem, assim, convenção da eubiose de São Lourenço, por exemplo, tá aí. Vai nos visitar. Vai nos visitar. Você falou que é pertinho, quem sabe... Você tem um espaço físico, uma loja com alguns produtos lá que as pessoas possam adquirir ou não? Temos sim. Nós temos aqui um ponto, um quiosque no trem turístico que faz o passeio de São Lourenço à Soledade. Olha, que bacana. E lá vocês podem conhecer os produtos. Então, tá aí. Então, é a minha opinião, eu acho que economicamente eu sei que é difícil. Você gostaria de vender um monte de coisas, né? Um monte de produtos, mas aí é que está. Se você não tiver estrutura, se você não tiver matéria-prima, o que você vai fazer? Você vai cair no erro de todo mundo. Erro não, na má-fé de todo mundo, que eu chamo isso de má-fé. Começa a vender produto que não é aquilo que está na etiqueta. Já é diluído, não sei o quê, não é tão puro assim. Então, eu faço uso, o Eduardo me prescreveu algumas coisas que eu consultei para os problemas que eu andei enfrentando. Então, percebe-se até no próprio sabor, né? Até falei, tem um xarope aí que ele me mandou aí, que é forte pra caramba. Você percebe que é puro aquilo lá. Então, são produtos naturais que você pode tomar na certeza, digo assim. Né? São escala pequena, mas produção 100% garantida. Eu não tenho comissão aqui, não tenho nada. Só estou falando que eu recebi. Se eu não tivesse recebido nada e não tivesse usando, eu podia dizer da credibilidade, tudo bem, mas eu não podia testar. Eu estou testando aqui como usuário que sou dos produtos que o Eduardo me mandou. Então, existe um site, o site tem lugar para comprar, você encaminha. Demora muito Não. Nós temos um sistema bem eficiente de envio, é rápido. Sim. E a pessoa recebe com bastante agilidade em todo o território nacional. Tá, todos os produtos que estão no site você tem vamos chamar assim, que chama no comércio, pronta entrega, né? Você não tem que manufaturar nada, né? Exatamente. Então é isso. Eduardo, passa uma mensagem final aí para o nosso telespectador, principalmente nessa área da saúde, passa a credibilidade, vamos dizer, que muita gente ainda não tem, sobre a homeopatia, a própria fitoterapia. Muita gente fala, mas tem medo, não sabe fazer uso daquilo lá. Qual é a mensagem que você pode passar para nós? Olha, como em tudo na vida, né, sempre tem os dois lados da moeda. E nós vivemos uma época de narrativas que estão disputando o mercado. Seja na educação, seja na saúde, seja na parte econômica, sempre vai ter esses dois lados da moeda. Então, as pessoas têm que procurar ter muito discernimento, não comprar nada não comprar, digo, mentalmente, não aderir a qualquer palavra, qualquer chamada, mas procura analisar, estudar, verificar, né? Usar aqueles critérios bem objetivos mesmo para saber do que se trata alguma coisa antes de estar endossando aquilo, né? Então, assim, mas uma coisa é muito certa e é unanimidade. O homem não vive sem a natureza. Com certeza. Então, nós precisamos essa expressão mãe natureza
é muito verdadeira, porque a gente tem que entender esse nosso planeta não só como uma casa comum, mas como a nossa mãe comum, né? O planeta Gaia, esse planeta generoso, lindo, com toda essa natureza de deserto, geleiras, céu, terra. E a gente tem que criar um estilo de vida que não vá contra essas coisas. Pelo contrário, tem que observar, reverenciar, ter gratidão no coração da gente poder estar habitando essa terra maravilhosa, né, no período que nos é concedido. E sempre que a gente se aproximar da natureza, seja para questões profissionais, de saúde, existenciais, a natureza vai nos abraçar como uma mãe, e como diz um filósofo baiano que eu gosto muito, que é o professor Henrique, ele diz: tudo que a gente vai pedir, quem nos dá é a natureza. E se não nos adaptarmos a ela, nós não podemos obter nada. Então, viver de acordo com a natureza e nos aproximar dela é o grande objetivo que a gente tem aí para se manter saudável em todos os sentidos. Que eu diga os índios, os xamãs e tudo que sempre viveram disso aqui, não existia alopatia no passado, e está aí toda a vida, é muito mais antiga do que qualquer tipo de medicina alopática, digamos assim, né? Então, a natureza está aí para nos suprir, para nos servir também, né? Então, é isso. Exatamente. Eduardo, muito obrigado, querido. Espero que você potencialize as vendas. Eu sei que você é uma empresa séria, tem bons produtos. Vamos ver se a gente dá um novo impulso aí, vamos dizer. Estamos divulgando aqui o site e, numa próxima oportunidade, a gente conversa para ver um assunto que a gente possa esclarecer nessa área, que falta esclarecimento, né? E pouca gente leva isso a público também, né? Para dar segurança do que a pessoa pode usar. Às vezes ela busca a cura numa coisa tão simples como foi o meu caso, né? Procurei médicos, hospitais, antibióticos louváveis, me mantiveram vivo até eu achar um homeopata. E o homeopata, aí pronto, conseguiu matar a charada. Então, um forte abraço e fica bem, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Grego. Foi uma honra aí participar com você. Um grande abraço. Gente, é bom, né, a gente saber disso, né? É importante é a natureza. Ela atrai muito, ela tem tudo aqui à nossa disposição, senão não existiria vida aqui. Você acha que alguém, essa inteligência, falou design inteligente, que o Eduardo falou no começo, hein? É um filme bom para você procurar e assistir, hein? Design inteligente, onde cientistas concluem que não é possível que tudo isso aqui seja acaso. Existe alguma inteligência por trás disso. Então, vamos botar em prática essa inteligência e buscar a inteligência das plantas, disso aqui que nos cerca e que às vezes a gente passa e não dá a menor importância. Então é isso aí, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima semana. Tchau.